E o Corinthians corre risco de perder atacante titular de graça. É que Kaique é a maior surpresa. Nas duas escalações de Fernando Diniz até aqui, tem contrato com o Timão somente até junho de 2027. Confesso que fiquei surpreso, fui buscar mais informações e aqui vem a pior notificação do assunto. O Corinthians ainda não abriu tratativas para renovar o contrato com o Kaique, que ganha atualmente R$45 mil mensais, vai ter direito a 50 mil quando esse contrato entrar no último ano, ou seja, a partir de 1º de julho. Kaique, que mudou recentemente de empresário, ele passou a ser representado pelo pessoal da OTB Sports. Posso contar ainda que o staff do Kaique não tem pressa nenhuma em relação à discussão da renovação do contrato. Até porque quanto mais próximo do fim do vínculo, mais força o Kaique tem nas negociações. Ele vai poder jogar pesado, afirmando para o Corinthians que só aceita renovar diante de cifras bem mais altas, ou então o Corinthians vai perder a chance de ficar com o atleta saindo de graça. Kaique, que marcou gol na primeira partida do Fernando Diniz, que terminou com vitória na Libertadores da América. Tem mais uma informação importante sobre o Timão. Alex Santana foi reintegrado ao elenco alvinegro. Isso se deu depois de uma conversa entre Fernando Diniz e Alex Santana na semana passada. O jogador estava treinando separado do restante do elenco, porque o Corinthians tentava a todo custo arranjar um jeito de mandá-lo para outro clube. Bora falar sobre o empurra-empurra que marcou o clássico em 0-0 de Corinthians e Palmeiras. Clássico de muitas confusões dentro e fora de campo. Começar pelas confusões em campo. André, ainda no primeiro tempo, foi expulso, deixando o Corinthians com um jogador a menos. Ele sofreu um tranco com o Andréas Pereira, levou a mão à parte genital e balançou para o Andréas Pereira. O árbitro foi avisado pelo árbitro de vídeo e expulsou o André, situação bem parecida à do Alan, expulso 2 rodadas atrás. Não bastasse isso, e o Corinthians ainda teve mais um jogador expulso no segundo tempo. O Mateuzinho acertou um soco na cara do Flaco Lopes e recebeu cartão vermelho. Mesmo com 2 jogadores a menos, o Corinthians ainda teve, para mim, a grande oportunidade do jogo. O Yuri Alberto roubou a bola do Felipe Anderson, carregou por muitos metros e chutou para a ótima defesa do Carlos Miguel. O goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, também fez grande defesa, uma finalização do Gabriel Paulista. O Gabriel ia marcando gol contra depois de cruzamento do Alan. No fim das contas, o 0-0 acabou sendo ótimo para o Timão e ruim para o Palmeiras, que desperdiçou a chance de se manter com 100% de aproveitamento em clássico, 0 até então, 5 jogos contra os rivais de São Paulo e 5 vitórias. Timão, que ainda não venceu nenhum clássico na atual temporada. Palmeiras segue líder, 6 pontos de vantagem pro vice-líder, embora com um jogo a mais do que Flamengo e Bahia. Já o Corinthians é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Queria registrar a confusão pós-partida. Depois que os atletas deixaram o gramado, houve empurra-empurra entre jogadores e seguranças dos dois times. Uma série de vídeos estão circulando aí nas redes sociais. O Palmeiras chega a divulgar através de nota, que registraria um boletim de ocorrência por conta da agressão de um funcionário do Corinthians em relação ao Luigi. Já o Corinthians, no momento seguinte, posta que Gabriel Paulista e Bidon também foram agredidos. Jogadores do Corinthians trataram essa confusão pós-partida como um empurra-empurra. Já o Palmeiras tratou o assunto com seriedade, afirmando que foi alvo de agressões. Teve ainda, nossa, mas foi agitado, hein, esse derby, hein? Foi, cara. Porque antes ainda teve a história do Memphis, não teve? Publicou lá o negócio. Ele tava bonito ontem, hein, meu? Eu não vi. Você não viu? Não, tava não bonito. vi. Tava no estilo, hein, meu? Tava, eu não vi. Tipo você, Será que tem algum quando lugar? sai, assim. Tá, tem vários lugares. Deixa eu ver. Não, mas aí de costas é de brincadeira, né, ô Leão? Eu tô lá, eu e o Mil Grau ali no cantinho ali, ó. Você tá... aqui embaixo é você? Sou eu e o Mil Grau. Pô, legal, ele mostrando estilo, tá Tava mostrando elegante, de costas. tava elegante. Não, mas peraí, o cara não tem como... Vai pedir o Memphis, vira pra frente aqui, eu preciso fazer uma imagem. Tem que esperar o cara virar também. E outra, o Hernan tava lá, viu ele de perto, falou que tava bonito, Mas você vai duvidar? quer analisar o teu estilo? Não, Você meu analisar não. o estilo dele com seus próprios olhos? Não, vamos pra notícia aqui, aqui. Mostra aí. O Bruno Andrade tem um bastidor muito bom de Memphis e Marcelo Paz dessa imagem que a gente tá mostrando aí, Bruno. Porque antes rolou uma postagem do Memphis, não foi isso? Sim, que Falando aí gerou não muita sabia se polêmica. ficava ou não, né, Bruno? Que pegou mal e pouco tempo depois ele se manifestou de forma mais positiva, dizendo que é apaixonado pelo Corinthians, que se depender dele a preferência é ficar. Sobre essa imagem, mais sobre a relação, na verdade, Marcelo Paz e Memphis Depay, conversando de cedo com uma pessoa próxima
ao Marcelo Paz, a expressão que eu li, não ouvi, né? Eu li, porque foi uma troca de mensagens, é que o Marcelo Paz está encantado ou é encantado com o Memphis Depay. Então a relação entre eles é muito boa. Independentemente da postagem polêmica que repercutiu muito mal nas redes sociais, especialmente com a torcida do Corinthians mais pesada, mais fervorosa, o Marcelo Paz gosta muito do Memphis. Se depender do Marcelo Paz, o Memphis renova o contrato. Só que não é tão simples assim. É toda uma engenharia financeira, uma aprovação de pessoas superiores ao Marcelo Paz. Mas a relação entre os dois é muito boa. E existe até um encantamento que algumas pessoas do Corinthians acham que podem jogar contra. Que o Marcelo Paz parece muito encantado, não só com o Corinthians, por si só é normal, pela grandeza do Corinthians, mas com o Memphis Depay. Lembra aquela questão brincando? Não foi isso que eu ouvi, é só uma interpretação minha, tá? Quando o Lugano lá atrás falou que o Tite era um encantador de serpentes, as pessoas no Corinthians, algumas temem Corinthians, que o Marcelo Paz se deixe levar muito pelo lado mais parceiro do Depay. Não que o Depay seja má pessoa, pelo amor de Deus, não é aí que eu tô entrando. Até porque o Depay se entrega, tá lá dentro, é um jogador importante pro Corinthians, uma figura importante. Mas que há um encantamento do Marcelo Paz com o Memphis Depay, e é isso. Que se dependesse do Marcelo Paz exclusivamente, a situação da renovação contratual já tinha resolvido para ontem, e nem sequer hoje. Mas quando o Memphis posta aquilo, gera dúvida, né? Ele faz umas postagens, às vezes, meio aleatórias também, né? Ali mostra que ele tem... Primeiro ele posta, não dá pra ele reclamar da repercussão, né? Porque Sim. ali foi uma postagem que partiu dele, não é isso? Ali foi zero aleatório, né? E ele Não também foi, ele não é bobo aleatório também. não foi, Aleatório exato. não é zero. Não, eu acho que assim, aleatório não foi. Ele só não pode reclamar da repercussão, porque tá muito claro o que ele postou. A bem da verdade é assim, que o Memphis, ele tá em fase de recuperação, quer voltar logo, né? Quer voltar 100%. Existe uma situação que precisa ser resolvida e o Memphis quer resolver, deixou na mão dos advogados dele, que é a dívida do Corinthians. Tem uma questão com o departamento, não sei se médico ou físico do Corinthians, que ele deixa no ar também, de uma insatisfação dele. Porque assim, uma das insatisfações dele é assim, quando você tem troca de comando, você tem troca de pessoas. E assim, muitas vezes na visão do Memphis, e é uma visão correta, quando você tem muita troca de comando, quando você tem muita troca de comissão técnica, troca o preparador físico, Claro. Troca o fisiologista. Troca toda a sua metodologia de treino, de recuperação, Recentemente, de tudo. por exemplo, foi demitido o Renan Blois, que é o cara que fazia o departamento de análise, desempenho e mercado do Corinthians. Agora vem uma outra pessoa com outro estilo, bem diferente e tal, que o Corinthians vai contratar e tá buscando. Então, tudo isso mexe com o bastidor. Você está acostumado a trombar todo dia o cara que você trabalha junto, o cara ali, o cara aqui, e de repente esses caras não estão mais, vêm outras pessoas. É diferente. Então, assim, a cultura do intimidade do futebol ali, da intimidade do dia a dia do treino, para esses caras é muito importante. Imagina, ele gostava muito de trabalhar com o Diego, coach Diego, que hoje está no Inter, que era da comissão técnica do Ramon Dias. Aí a comissão técnica do Ramon Dias se desfez, chegou a comissão técnica do Dorival. Outra metodologia. Se você pegar o Celso Rezende, que é até mais experiente, que trabalha com o Dorival há muito tempo, é bem diferente do Diego. O Diego era o cara, por exemplo, que até fazia traduções do Memphis quando ele tinha acabado de chegar, do inglês para o português, para alguns jogadores que não falavam inglês, que não falam inglês. Então eles ficaram muito fechados e ele gostava muito do trabalho do Diego. Entendi. Até hoje eles se falam. Um ano e meio ele tá? Talvez. Ele não chegou a 2 anos ainda. O Memphis ele chegou em setembro de 2024. Vai fazer. Um ano e pouquinho. Um ano e meio ele já tem 3, já trabalhou com 3 comissões diferentes. Com 3 comissões diferentes, com 3 preparadores diferentes. Então isso acaba que interfere um pouco em algumas situações como essa de recuperação. Tem um caso muito específico também, que o Memphis volta da Holanda e ele joga um jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. Isso. E aí ele joga 10 minutos e sente a coxa. Então ele tinha treinado, feito toda a preparação, voltado da Holanda, da data FIFA, joga e se machuca. Então assim,
decisões, claro, obviamente, que são tomadas pelas comissões técnicas. Então, assim, cara, existem metodologias diferentes, eu estou falando diferente do Diego, diferente do que era o Celso Rezende e muito provavelmente diferente do que é o Wagner agora, o Bertelli, que é o cara que chega junto com o Diniz. Isso tem irritado um pouco, além da questão da dívida, além da questão da grana que o Corinthians deve ao Memphis e que ele quer resolver. Resumo, tá incomodado com algumas coisas? Tá incomodado. Quer ir embora do Corinthians? Não. Ele tem um carinho muito grande pelo Corinthians, pela torcida, pela estrutura. Ele fala que ele chegou no Brasil, entre aspas, desacreditado, ninguém apostava nele e ele conseguiu voltar, por exemplo, à seleção e vai para a Copa. Então ele tem um carinho muito grande. Tem amigos dentro do elenco, amigos dentro do clube, mas precisa resolver todas essas questões antes de sentar na mesa e conversar. Por isso, o Marcelo Paz é um cara importante nesse processo todo. E até estava conversando com uma pessoa do Corinthians recentemente, quando a gente fala de renovação de Memphis, o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura para renovar o contrato dele, até porque são vencimentos muito altos, é um salário que pesa na folha salarial, então o Corinthians trata com interesse a permanência, o Memphis também quer ficar aqui, ele fala de até uma continuação após a Copa do Mundo, mas o Corinthians já avisou que não fará loucuras. Até porque a gente viu uma postura do Corinthians diferente nesse mercado, né? Quando a gente fala de Alisson, por exemplo, quando foi contratado junto ao São Paulo, não queria pagar a taxa de 1 milhão. E tiveram outros casos também e tudo mais. Então o Corinthians está sendo muito cauteloso no mercado. E quando a gente fala de Memphis, é um jogador importante, mas que tem um custo muito elevado. Então o Corinthians não vai fazer loucuras para que ele fique, mas que a parceria continue por mais tempo. Posso contar? Vou abrir aqui uma... Abre, só vou pedir pro Felipe mandar o pessoal no YouTube aí que tá chegando agora. Não, o pessoal do YouTube tá chegando agora. Não, mas eles não estão achando a live. Já vou avisar aí no chat. E ainda tem do Pedro, eu queria saber do Dorival também. Eu vou mostrar aqui algo que foi lançado agora às 9 da manhã, hein? Ah, é? Tá, então... Camisa do São Paulo. Tá aí já? Tá aqui já, pô, eu trouxe. É a 2? A 2. Boa. Você vai vestir ela hoje? Ah, posso vestir. Não, ninguém vai vestir nada. Eu só vou mostrar aqui e pronto. Vai ficar vestindo vai coisa nenhuma. Daqui a quiser? pouco. Não pode? Daqui a pouco a gente mostra. Tá Ninguém bom. vai vestir nada aqui. Eu que vou mostrar e pronto. Tá daqui a bom. pouco. Ninguém encosta. Mas se eu E na quiser... camisa do Brasil, outro dia ficou uma puta palhaçada aqui, fazendo flexão com a camisa Mas e era tal. bonita. Mas era camisa. bonito. Vamos tratar o bagulho bonito. Vamos tratar o bagulho sério aqui, pô. Mas se eu quiser, não pode? Não. É ciúmes. Não vai. Eu deixo de vestir do meu time, tá? Ah, então peraí. Tem do Corinthians, tem do São Paulo e tem do Flamengo ainda pra gente falar do Pedro. Mas o que você ia falar, Hernan? Você falou que vou abrir um... Não, assim, uma pessoa do clube foi brincar com o Memphis, fica aí e tal, e não sei o quê, pô, você tem que ficar, você é um cara importante e tal. E aí a pessoa sugeriu pro Memphis, né, num tom de brincadeira, evidentemente, pô, fica pelo menos até o fim do ano. Uhum. E ele, pô, só até o fim do ano? O Memphis falou assim pra essa pessoa, pô, só até o fim do ano, você só tá vendo o seu lado. Tipo assim, pô, você quer que eu fique só mais 6 meses depois da Copa e depois não sirvo mais? Tchau. Aí ela falou, não, pô, que isso, tem que ficar mais. Ele falou, não, quero ficar mais. Então assim, tô reproduzindo uma resenha interna do Corinthians e a pessoa me contou o diálogo que foi muito bem humorado nesse sentido. Porque, claro, quando o torcedor fala, o cara lá fala assim, pô, pelo menos até o final do ano, é assim, deixa eu terminar a Libertadores, deixa eu terminar o Brasileiro. Aí o Memphis brincou falando, pô, posso ficar muito mais. Exatamente. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.